Aleluia, queridos, graça e paz, seja bem-vindo à sua experiência online. Eu sou Poliana Oliveira e para mim é um prazer estar cultuando de forma online com você aí do conforto da sua casa. Então já prepara o ambiente, porque estar em casa não significa assistir um culto de forma desleixada, mas prepara o ambiente, coloca uma roupa bem bonita, porque nós iremos cultuar juntos nessa tarde. E você deve estar olhando esse cenário, se você já sabe onde eu estou, comenta aí no nosso chat, mas eu não vou dar spoiler no momento de onde eu estou, mas se você já esteve nesse lugar, você vai saber que parte é essa aqui na nossa igreja. Mas enquanto eu ainda não te digo onde eu estou, eu quero que você preste atenção aí no nosso canal do YouTube. Você já está inscrito? Você já curtiu o nosso vídeo e já compartilhou com outras pessoas? Não? Então corre que eu vou te dar um tempinho para você fazer isso, tá, queridos? É muito importante que você compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas. E você curtindo esse vídeo, ele vai ficar em alta no nosso canal e ele vai alcançar outras pessoas também. E se inscrever é muito importante para nós, para esse departamento lindo aqui que leva a palavra até você através dessas câmeras, tá bom? E agora chegou o momento de eu te dizer onde eu estou e nós vamos bater um papo muito especial e eu quero que, se possível, você pegue um papel, pegue uma caneta, porque eu sei que você vai ser abençoado demais. Sabe por quê? Porque nós iremos falar, não sei se eu dou muito spoiler, mas nós iremos falar de uma forma como você pode se achegar mais a Deus. E nessa série que nós estamos hoje, Se Eu Orar, já tem muito spoiler aí nessa série, tá? No nomezinho dela. Você vai saber como se achegar mais a Deus, como ativar mais a tua fé, como ativar mais a tua oração. E nós temos um espaço nessa igreja preparado para isso. E nós chamamos aqui de o melhor lugar que você poderia estar. E nós vamos falar mais outro nome também que você deve conhecer. Eu estou aqui nessa tarde com a Sandra Rocha, ela que é líder do departamento da Torre de Oração aqui da nossa igreja. Seja muito bem-vinda, Sandra. E como a gente estava falando no início, existe sim um melhor lugar que a gente poderia estar, não é mesmo? É isso mesmo. Boa tarde, Poliana, boa tarde a todos que estão nos assistindo. E verdadeiramente, se tem um lugar que é o melhor lugar que nós poderíamos estar, chama-se esta sala maravilhosa, que chama-se a Torre de Oração. Então, eu quero mesmo, é muito bom, e quero mesmo incentivar mesmo você a estar nesse lugar aqui, porque aqui nessa sala, ao entrar, você já percebe uma atmosfera totalmente diferente. Sabe por quê? Por causa da oração, porque aqui existem pessoas que estão orando, portanto, aqui é o melhor lugar que você poderia estar. É verdade, Sandra. E a gente costuma falar, eu acredito que as pessoas já devem ter visto o plano do capítulo 2, né, lá para o nosso terreno, e viu que nós teremos a torre de oração. Mas muitas delas não sabem que nós já temos essa torre hoje aqui. Ela é real hoje no nosso dia a dia. Não esperar para lá no terreno, no capítulo 2, e orar. Mas aqui nós já temos a nossa torre. E é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde, como que você pode vir, agendar um horário e estar orando aqui na nossa igreja. E nós temos o 24/7, não é isso? Explica um pouquinho para o pessoal que está em casa entender o que é esse 24/7. Ok. Então, pessoal, essa é uma visão que Deus deu ao pastor Edilson. 24/7 significa 24 horas em 7 dias. Então, é 24/7. E nós estamos, sim... É claro que a visão era lá para, vamos dizer assim, futuramente para o terreno, só que Deus falou ao coração do pastor Edilson que nós deveríamos já começar logo aqui, não deveria esperar que fizesse a torre de oração, porque existe o projeto de fazer a torre de oração lá, mas Deus deu a visão para ele, a direção, na realidade, para ele, para a gente já iniciar aqui. E por isso nós estamos nessa sala, foi escolhida essa sala direcionada por Deus, foi vamos dizer bem assim,
colocado coisas maravilhosas aqui, apropriada mesmo para a oração. E aí nós já começamos aqui, já tem um tempinho, já que nós estamos aqui, já tem bem um ano que nós já estamos aqui nessa sala orando. E aí nós não vamos esperar quando seja, para que seja construído a torre lá. Nós já estamos aqui e é por isso que é importante você saber que já existe uma sala torre de oração. É verdade. Para você que vem aqui na nossa igreja, que conhece presencialmente a nossa igreja, a sala ela fica no prédio anexo, né? No prédio da livraria Verbo Shop, e ela fica aqui na parte superior, tá? Bem pertinho da nossa igreja. Então, a gente vai falar sobre como agendar o seu horário. Então, já pega o papel e a caneta aí, como eu falei, para você anotar tudo, para você fazer a sua inscrição, né? Reservar um momento para você estar nesse lugar orando. Então, Sandra, fala um pouquinho para o pessoal como eles podem agendar esse horário para estar aqui na torre. Então, você pode estar ligando para a igreja, que o telefone é 3861-61-1512, e falar com a secretária. Nós temos uma secretária da igreja e ela agenda para você. Nós temos horários nesse lugar. E eu vou dizer para você o seguinte, os únicos horários que não está disponível seria de 10 horas da noite até as 8 horas da manhã. O restante dos horários está tudo livre para você poder estar participando desse lugar, tá bom? Pois é, então fica a dica aí, reserva o teu horário para vir estar desfrutando de um momento, de um ambiente onde, de fato, quando eu entrei nesse lugar, não era uma sala comum, queridos, não era uma sala só de levantada de bloco, de cimento, mas não, existe uma unção específica nesse lugar, né? Uma atmosfera. Amém. Desde quando você entra, que você tira o seu sapato, que você se prepara de fato nesse lugar, existe algo que vai ser derramado sobre a sua vida. Então fala um pouquinho pra gente, além deles se inscreverem, né, agendar esse horário, fica algo fixo, né? Ele vem uma vez por semana, se a pessoa quiser vir mais de uma vez, como que é feito esse controle? Sim, eu vou só ressaltar algo aqui. Somente nos sábados e no domingo que nós temos uns horários, vamos dizer, específicos. No sábado, como nós não temos expediente aqui na igreja, então nós não temos esse horário ainda. E no domingo nós temos alguns horários específicos, a partir de 9 horas e a partir de 3 horas da tarde, né? E a gente, no caso, a gente pode chegar até a secretaria. Existe uma chave lá na secretaria daqui, da sala, da torre, do prédio, a entrada do prédio, e também para vir para a sala da torre de oração. Então, essa é uma das formas de como você vir e você ter todo o acesso para estar aqui nesse lugar. É verdade. E antes dos cultos também as pessoas podem estar participando dessas orações, chegando mais cedo e orando aqui nessa sala, irmã Sandra? Sim, existe já um grupo, né, da torre de oração, que 1 hora antes de cada culto eles já estão aqui para estar orando especificamente pelos cultos. Mas eu quero já deixar bem claro também que você não precisa fazer parte, vamos dizer bem assim, da torre, o grupo torre de oração. O departamento, né, de intercessão. Isso, do departamento ou do ministério torre de oração. Mas você pode fazer parte do horário 24/7, dessa visão 24/7. Mas se você quiser fazer parte também do Ministério Torre de Oração, do grupo desse departamento, você será bem-vindo também, tá? Mas a visão é essa, que seja 24/7 e que toda a igreja ela possa estar pegando essa visão. Mas eu quero dizer outra coisa também, não só você que é crente que faz parte da igreja, né, Verbo da Vida, mas todas as outras pessoas, se você quiser convidar e trazer para participar junto com você, mesmo que não seja crente, você também pode trazer ela para participar desses momentos muito maravilhosos. E também às sextas-feiras no nosso terreno nós temos um momento de oração lá, né? A torre de oração também. Pronto, bem lembrado. Sendo que a gente passou um período orando, né, no terreno da torre de oração, mas aí nós passamos do terreno para vir para cá, para a própria sala da torre de oração. Então, a gente não está tendo mais a oração lá no terreno. Nós temos, na sexta-feira, a partir de 8 horas, nossa live Tempo com Deus.
Então, toda sexta-feira nós temos a live e convido você aí a estar assistindo junto conosco e participando. Eu quero dizer para você que nessas lives nós temos vários testemunhos de pessoas que foram curadas através, assistindo as lives, a gente orando por elas e elas foram curadas, tá? Aleluia. Pois fica aí, querido, a dica. Liga para nossa igreja, agenda o teu horário para estar nesse lugar desfrutando de uma unção, de um ambiente preparado e propício para que coisas sejam estimuladas na sua vida, querido. Eu queria agradecer, Sandra, pela sua presença. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, tá? E fica aí, querido, a dica para você estimular mais o seu tempo de oração. Se você não consegue fazer isso na sua casa, vem para esse lugar propício para isso mesmo, preparado, ambientado, para que sua oração flua. E tenha pessoas também nesse lugar que ajudem em oração também, tá? Então foi um prazer estar com você agora. Nós vamos ter uma palavra abençoada com o nosso pastor Diego Isidro, dando continuidade aí na nossa série E Se Eu Orar. E agora fica com um louvor poderoso e não esquece de interagir conosco no nosso chat durante todo o nosso culto. Amém, queridos? Então fica aí com um louvor poderoso. Por causa do favor de Deus, eu chegarei em lugares que ninguém chegou, pisarei em terras que ninguém. Por causa do favor de Deus, eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar e por onde eu passar, abençoado eu sou. Celebre essa verdade. Eu sou, você é abençoado. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus, eu chegarei em lugares que ninguém, pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus, eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado e por onde eu passar, abençoado eu sou. Vamos lá. Eu sou abençoado ao sair, abençoado. E por onde? Isso, abençoado, abençoado ao sair, onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair.
estás neste lugar, tudo se transforma, a escuridão treme com a luz que vem de ti. Quando estás neste lugar, o fogo me consome e nada mais importa que sentar-me aos teus pés e te adorar. Te amo e não vou parar, sem ti não vivo. Jesus, te amo e não sei expressar, tudo é por ti, Jesus. Estás neste lugar, a cura pras doenças, a esperança nasce e tudo faz ver. E quando estás neste lugar, os mortos se levantam, pois a ressurreição iminente. Te dou minha vida, meu coração, te quero, te quero. Vem consumar tudo que sou, te dou minha vida, meu coração. Eu te quero, Senhor. Vem consumar tudo que sou, meu coração, te quero, vem consumar, te dou minha vida, te quero.
ti, só Senhor. Pra tua história, pra tua glória, me envolva. Na tua história, pra tua glória, me envolva. Minha vida, pra tua glória, me envolva. Na tua história, me envolva. Minha vida, tudo é pra tua glória. Tudo é pra ti, Senhor. É pra o teu nome. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência, Senhor. Tudo que eu fizer. Consuma tudo que sou. Tudo que eu tenho é para ti, Jesus. Para ti, Jesus. Santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele digno de tudo. Tu és digno de tudo.
boa tarde, graça e paz. Você está aqui? Amém. Que bênção que você veio essa tarde. Você pode sentar. Coisa maravilhosa ter você conosco nessa tarde. Nós cremos que você vai receber tudo aquilo que você veio buscar. Amém? Aleluia. Então estamos numa série, Se Eu Orar, e nós vamos falar mesmo isso sobre oração. Abra comigo a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6, verso 18. Que bom estar com você nessa tarde. Eu creio que teremos uma tarde maravilhosa. E nós vamos aprender um pouco acerca desse princípio que é a oração. Amém? Aleluia. E o tema que eu coloquei foi orando pelos outros. Porque quando aí em Efésios 6,18 fala, a Bíblia diz para a gente orar em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração. O pessoal que quiser projetar aí no telão, pode ficar à vontade. Efésios capítulo 6, verso 18, vai falar para a gente orar em todo tempo no Espírito, amém? E a Bíblia fala para a gente orar com todo tipo de oração. Então, existe mais de um tipo de oração, irmãos, que nós devemos observar pela palavra dele. Existe a oração da fé, existe a oração de consagração, existe a oração de petição, a oração de entrega, amém? Então, são vários tipos de oração e cada oração traz consigo a sua regra. Como costumamos dizer, isso está no livro aqui chamado também A Arte da Intercessão, que mostra que a gente não pode usar a regra do futebol, por exemplo, no basquete, não vai funcionar. Então, eu creio que você, nesse período que está acompanhando, junto conosco nessa série, alguém já tocou acerca sobre isso, mas às vezes, irmãos, quando a gente pergunta à pessoa, e aí, irmão, tem orado, está orando, e ela sempre concorda, sim, eu oro. Tenho orado pela minha vida, E às vezes quando a gente vai olhar, ou entender qual é a oração que as pessoas estão fazendo, é sempre a oração de petição, visando os seus próprios interesses. Não é verdade? Às vezes a gente pergunta, e aí, irmão, está orando? Tá, pastor, eu tenho orado por mim sempre, dizendo a Deus, Senhor, me abençoe. Mas sabe, irmãos, em Efésios capítulo 1, verso 3, diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Mas às vezes a gente diz, olha, eu tenho orado, eu tenho orado para que Deus abençoe os meus planos. Mas sabe de algo, irmãos, os planos de Deus para a tua vida já são abençoados. Não, pastor, mas eu tenho orado, e a oração que eu tenho feito é para que eu vá bem em todas as coisas. Mas sabe, irmãos, a Bíblia já diz que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que em Cristo Ele já nos deu tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. Amém? Mas às vezes a gente é acostumado sempre a fazer orações curtas, esperando ter efeitos extraordinários. Mas sabe, irmãos, a gente não pode fazer uma oração curta em público se a gente não tem uma vida longa de relacionamento com Deus. Quando a gente olha para Elias, por exemplo, ele fez uma oração curta e eficaz, porque a Bíblia diz que ele orou para que não chovesse sobre a terra. E aconteceu, irmão, mas antes dele terminar essa oração, ele diz, e vai acontecer, por causa do Deus em quem eu tenho comunhão. A Bíblia diz assim, vai acontecer, porque o Senhor me falou, Deus que eu tenho comunhão com Ele, vai fazer o que eu estou orando. Em 1 Reis, capítulo 17, fala sobre isso. Ele diz, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, não choverá. Então a gente vê, irmãos, que não é só fazer uma oração curta e eficaz, mas ele fala sobre uma comunhão, sobre um relacionamento. E às vezes a gente ora querendo ter efeitos extraordinários, mas a gente não mantém uma vida de relacionamento com Deus. E às vezes a nossa oração só são orações egoístas, visando a nós mesmos. Mas eu quero te instigar e quero te ensinar nessa tarde a nós orarmos pelos outros. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso orar por mim? Pode, irmãos, é necessário que você ore por você, mas que na sua oração você também tire tempo para orar pelas outras pessoas. E a gente vai aprender isso nessa tarde, porque às vezes a gente olha, ah não, mas Elias ele orou, e foi uma oração curta, mas poderosa, pastor. E às vezes a gente está orando uma oração curta, poderosa, mas visando os nossos próprios interesses. E às vezes a gente pergunta, cadê o Deus de Elias? Sabe que ele está no mesmo lugar? Agora a pergunta não é onde está o Deus de Elias. Aonde estão os Elias de Deus, irmãos? Que vão manter comunhão com o Senhor, que vão interceder por outras pessoas. Amém? Então nessa tarde a gente vai aprender um pouco sobre isso.
E quando a gente entende, irmãos, que nós não devemos só orar por nós, mas orar por outras pessoas, a gente sai daquela condição que Tiago falou lá em Tiago, no capítulo 4, onde ele diz que, olha, vocês não têm recebido porque vocês têm pedido mal. Porque vocês têm pedido só para o bel prazer. Amém? E quando a gente entende, irmãos, nós não somos consumidores do reino dos céus. Nós somos cidadãos. A Bíblia diz que há um propósito para a nossa vida aqui nessa terra. E o nosso propósito, irmãos, não só termina em nós. Sempre vai atingir outras pessoas. Abre comigo lá em Tiago, capítulo 4, verso 3. Tiago, capítulo 4, verso 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Essa palavra esbanjar fala sobre consumir. Então às vezes a gente tem orado a oração de consumista, só pensando na gente. Senhor, me abençoe, Senhor, faça isso. Às vezes a gente ora, irmão, dando conselho a Deus como Ele deve fazer e o que Ele deve fazer. Mas quantos sabem que Ele é Deus ainda? E que Ele sabe todas as coisas? Sabe, irmão, às vezes a gente quer ensinar Deus a Ele mover a mão dEle. Mas, irmão, Deus, Ele é Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente. A Bíblia diz que a sabedoria é dEle. Amém? Então Deus sabe, irmãos, como se mover. Deus sabe como fazer para que coisas cheguem para nós. A Bíblia diz que antes que a gente peça, Ele já conhece. A Bíblia diz que Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Mas o que é que Ele diz? Busque primeiro o reino de Deus, busque a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Aí você pode dizer, então pastor, eu não posso orar pedindo? Pode. Mas deve existir uma oração de petição correta. E qual é a oração de petição correta? A que está lá em 1 João 5,14, que diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, irmãos, como é que nós devemos pedir? Segundo a vontade dEle. E sabe qual é a vontade dEle? 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz: e esta é a vontade do Senhor, que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, como é que nós vamos orar? E o que é essa palavra salvo, né? Quer dizer sozo. Então, Senhor, eu quero e eu oro para que meu irmão, ele seja salvo, ele seja alcançado. Mas não apenas isso, irmãos. Eu vou orar por pessoas serem libertas, eu vou orar por pessoas serem preservadas, porque essa é a vontade de Deus. Então devemos, irmãos, né, entender a forma certa de nós orarmos. Porque eles, olha, vocês têm pedido, mas não têm recebido. Não é porque Deus não quer nos dar. É porque estamos pedindo mal. Estamos pedindo só na forma de consumidor. Mas, irmãos, nós somos parceiros de Deus aqui nessa terra. E nós não devemos fazer oração egoísta, só pensando em nós, no nosso bel prazer. Não, devemos pensar nas pessoas, irmãos. E como eu disse, eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem metas, eu sei que você tem desafios. Mas a gente vai aprender que quando nós oramos por outras pessoas, isso vai como semente diante de Deus. E tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Mas na carta de Tiago, ele continua dizendo acerca de oração, de nós não orarmos de uma forma egoísta. Mas a Bíblia diz também para nós sermos humildes. E essa palavra humilde não tem nada a ver com a questão de pobreza, mas fala de uma condição do seu coração. Essa palavra humildade não quer dizer você pensar não mais em você, mas pensar menos em você. Amém? Não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Amém? Não é pensar menos de você, mas é pensar menos em você e começar a enxergar, irmãos, o mundo à tua volta. Amém? E sabe, irmãos, a Bíblia fala lá em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, o profeta tinha visto a glória do Senhor. E quando a gente vai entender quem era Uzias, foi um rei, irmãos, que pensava só nele. Era um rei que era egoísta. A Bíblia diz, enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Mas quando ele mudou o seu coração, porque ele pensava só nele agora, a Bíblia diz que trouxe prejuízo para a vida dele. Porque a Bíblia diz que exaltou o seu coração, ou seja, orgulho, soberba. Por quê? Porque ele pensava agora só em si. Então, se a gente está querendo ver a manifestação do Senhor, irmãos, nós devemos matar o Uzias dentro da gente. E entender, a minha oração não pode se resumir apenas em mim. Existem pessoas que dependem de mim. Amém? É como Jesus, irmão. Jesus, ele não vivia uma vida
né, de interesse, ele não buscava os seus próprios interesses, mas ele buscava sempre o interesse daquele que o enviou. Porque ele diz aqui em João 5,19, em verdade vos digo que o filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o pai fazendo. Porque tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Interessante que ele não diz que ele faz aquilo que viu que o pai fez. Não, ele diz que sempre faz o que vê o pai fazendo. Então Deus está fazendo coisas na nossa vida. Deus está agindo, irmãos. Mas porque talvez a gente não está vendo o agir de Deus? Será porque nós não estamos fazendo orações egoístas? Só para desfrutar, só para o nosso bel prazer? Qual foi o último dia que você parou para pensar na vida de alguém? Será que só foi naquela vez de julgar as pessoas? Irmãos, para de falar das pessoas e começa a orar pela vida delas. As tuas palavras podem machucar, mas as tuas orações abençoam. E quando a gente entende, irmãos, o propósito da nossa vida, que não deve ficar apenas em nós, nós começamos a andar de acordo com o reino de Deus sobre essa terra. E lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, diz que devemos orar uns pelos outros. Amém? Aleluia, diga orar uns pelos outros. E quando nós falamos de orar uns pelos outros, irmãos, estamos falando da habilidade que Deus nos dá para que vidas sejam alcançadas. Talvez uma pessoa pode rejeitar a sua pregação, o seu evangelismo, mas ela nunca vai rejeitar a sua oração. Porque quando nós falamos de orar por outros, você não precisa ir até aquela pessoa fisicamente, a tua oração alcança ela. Amém? Fica mais fácil. Um ato de amor que você tem para com as pessoas não é dando um presente a ela, é orando por ela. As pessoas às vezes chegam, pastor, eu amo a sua vida, né, o Senhor é uma bênção para mim, e estou orando por você. Eu digo, pronto, irmãos, a melhor coisa que você está fazendo por mim é orar pela minha vida. Porque, irmãos, tem pessoas que dependem da nossa oração, ela não tem fé em si para se manter. Talvez tem pessoas que ainda não desistiram, não fracassaram, porque você está orando por ela. E sabe, isso às vezes não vai trazer crédito para nós. Mas deixa eu dizer algo a você, vai trazer muitas recompensas para a tua vida. Amém? Porque talvez essa pessoa nem sabe que você ora por ela, mas Deus sabe, irmãos, Deus conhece. E quando você se propõe a orar por outros, irmãos, né, como o pastor mesmo diz, olha, quando o teu alvo é abençoar alguém, o alvo de Deus é abençoar a tua vida. Amém? Então a Bíblia diz que Deus, ele compara, né, o próprio Jesus compara o reino de Deus a como pessoas que plantaram, irmãos. Então no reino de Deus fala sobre plantação e colheita. E sabe que nós podemos plantar na vida das pessoas através da nossa oração? Amém? Então para um pouco de pensar só em você. Começa a pensar nos outros, irmãos. Sabe que Jesus não só orou por ele, como ele orou pelos discípulos e também por nós que um dia iríamos crer nele? Lá em João 17, 20, fala sobre isso. Pai, eu não oro só por esses, mas eu oro também por aqueles que irão de crer em mim. Aleluia. Então Jesus, ele não vivia uma vida egoísta. Ele não veio para essa terra só por causa dele, ele veio por causa de nós, irmãos. Você não existe só por causa de você. O teu propósito não só para em você. Pelo contrário, deve atingir muitas outras pessoas. E como é que nós fazemos isso, irmãos? Orando pela vida das pessoas. Para um tempo, né? Pai, obrigado, né? Lembra de fulano, ora por fulano. Pai, obrigado por ciclano, porque não tem desistido. Sabe, irmãos, que tem pessoas que elas não têm fé em si mesmas para conseguir fazer algumas coisas. E depende da sua oração para que aconteça coisas na vida dela. Amém? Então existe uma responsabilidade muito grande em sua vida, irmãos. Então pare de olhar só para dentro, comece a olhar em volta. Talvez seja lá um vizinho desanimado, seja alguém na tua família que está passando por um desafio, está passando por um problema, e você é a resposta para a vida dela, irmãos. Amém? Aleluia, você é a resposta para a vida dessas pessoas. Ezequiel, abre comigo lá em capítulo 22, verso 30. Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Aleluia. Ezequiel, capítulo 22, verso 30, diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra. Porém, a ninguém
achei. Amém? E sabe, irmãos, como pessoas sempre teremos algumas brechas na nossa vida. Como seres humanos, nós não somos perfeitos, nós não somos plenos. Existem brechas em nossas vidas. Mas quem é a pessoa que vai estar disposta a tampar essas brechas? Quando fala sobre brechas e muros, né? O muro de uma cidade, por exemplo, quando ela era fortificada, só existia uma porta de entrada e uma porta de saída. Então essas portas eram protegidas, eles tinham a fiscalização de quem entrava, de quem saía. Mas quando existia brechas, eles entendiam, rapaz, o inimigo pode entrar por essa brecha, por esse lugar. O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar uma pessoa nessa brecha até que a gente venha tampar. Por quê? Porque os inimigos sabiam, se eles observassem e eles encontrassem essa brecha no muro, eles diziam, vamos entrar por ali. Então é isso que Deus está dizendo aqui. Rapaz, eu olhei para a terra e não encontrei alguém que se colocasse na brecha. E sabe, irmãos, como pessoas, como seres humanos, nós sempre vamos ter brechas na nossa vida. E eu te pergunto, quem serão essas pessoas que vão tampar essas brechas? Sabe que precisamos de pessoas para nos ajudar, irmãos? Quantas vezes, né, a gente sem entender, a gente era fortalecido, mas Deus dizia, tem gente orando por você. Tem gente cercando a tua vida, tem gente intercedendo por sua vida. Quantos livramentos, irmãos, a gente já passou de morte porque pessoas se colocaram na brecha por orar por nós. Quantas coisas a gente já conseguiu em Deus porque pessoas oraram para que a gente conseguisse isso. Eu lembro, irmãos, do meu avô, ele não tinha essa revelação da palavra que a gente tem. Mas eu lembro, irmãos, de uma característica forte no meu avô, é que ele era um homem de oração. Toda manhã, irmãos, ele acordava de 4h30 e ele estava lá orando, se colocando na brecha pelo pessoal da família dele. E ele orava, colocava o nome das famílias lá, ele tinha, né, a sua Bíblia e tinha um papel com o nome das famílias. E ele orava por cada um, declarando a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E sabe, irmãos, hoje nós somos frutos da oração dele. Ele declarava, Pai, muito obrigado porque na minha família vai ter homens de Deus, pessoas que vão entender o seu chamado. Aleluia. Eu lembro de uma vez que quando eu fui licenciado ao pastoreio, a primeira pessoa para quem eu liguei foi para ele. E quando eu liguei para ele, eu digo, né, minha avó atendeu. Opa, né, aquela comemoração de cadê vovô? Né? O nome dele era João e o sobrenome era Isidro, né? E eu disse, cadê vovô João, vovó? Aí ela disse, não, está aqui, eu quero falar com ele, dar uma notícia a ele. E quando eu peguei ele pegou aquele telefone, eu digo, olha vovô, eu quero dizer que as suas orações foram respondidas. Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu quero dizer que eu agora aqui, o senhor está falando com o pastor Isidro. E aí por um tempo ficou mudo o telefone, eu digo, pronto, né? E aí minha avó pega o telefone e disse, o que foi que você falou aqui, que ele está em choque aqui, tá? Eu digo, não, eu disse a ele que se cumpriu o que ele vinha tanto orando. Que eu sou o pastor hoje, né? Deus fui separado para o pastoreio, para a obra ministerial. E aí pronto, ela ficou chorando de um lado, ele do outro e eu também do outro. Mas irmãos, funciona a nossa oração. Devemos nos colocar nas brechas pela vida de outras pessoas. Amém? Aleluia. Quando você ora pelos outros, irmãos, você está plantando sementes para Deus ajudar você. Quando a gente olha para a vida de Jó, por exemplo, né, a Bíblia diz que ele estava passando por uma situação caótica, né, ele estava vivendo um caos na sua vida, de dificuldades, de perdas. Mas a Bíblia diz que ele tirou um pouco o foco de si mesmo, das suas necessidades, e ele entendeu o princípio, eu preciso orar pelos outros. E a Bíblia diz que quando ele se colocou na brecha pelos seus amigos, a sua sorte foi mudada. Aleluia. Será que esse desafio que a gente não está enfrentando, irmãos, que está chegando para nós, não vai ser mudado quando a gente se propor a orar por outras pessoas que estão passando também por desafios iguais aos nossos? A Bíblia diz, porque ele se propôs a orar por seus amigos, se colocar na brecha por eles. A Bíblia diz que Deus restaura a sua saúde. A Bíblia diz que Deus muda a sua sorte. E a Bíblia diz que Deus retribui a ele em dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido. Será que nós estamos apenas a uma oração por outra pessoa da nossa vida ser mudada?
Porque, como eu disse, orações Deus enxerga como sementes. Diga, sementes. Aleluia. Será que não são as nossas orações que têm mantido pessoas de pé? Irmãos, só estou aqui, irmãos, porque um dia um rapaz orou. Meu avô orou. Quantas outras pessoas têm orado por nós nesse lugar? Só temos essa igreja, está aqui porque temos pessoas que estão orando, irmãos. Você é abençoado por estar nesse lugar? Tem pessoas que estão orando por você. Pastor, mas nem me conhece. Mas Deus te conhece e sabe o teu nome. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Talvez, como eu disse, a gente nem vai saber que elas estão orando por nós. Talvez nem recebam crédito. Mas deixa eu dizer algo. Aquilo que você faz em secreto, Deus vai te recompensar abertamente. Amém? Existem recompensas da parte do Senhor. Então, quando você ora, grandes coisas são geradas, grandes coisas acontecem. E aquilo que você faz para a vida dos outros, mesmo Jesus dizendo isso, voltará para a sua vida. Amém? Diga, voltará para a minha vida. E tem um rapaz chamado William Lau, que ele diz, não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Então, quer demonstrar o seu amor pela vida de pessoas, ore pela vida dela, irmãos. Ore pelas pessoas. Ore pelas pessoas. E eu te pergunto, quantas vezes nós temos nos colocado na brecha por vidas? Porque, irmãos, o propósito de Deus é vida. Amém? Diga, é vidas. Aleluia. Abre comigo lá em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Glória a Deus. Deve ter alguém orando aí, né? Chamando aí, pedindo oração. Se for, já ora logo. Aleluia. Sabe, irmãos, eu lembro de uma história de um aviador americano, né? E a gente está assistindo muito Top Gun aí, né? E me lembrou agora. Ele era da Marinha dos Estados Unidos. E ele já tinha feito várias missões, obtido sucesso. Era uma pessoa de uma patente alta que já estava para se aposentar. E conta a história, né, que ele pediu para fazer uma última missão. E colocaram ele nessa missão e o avião dele foi abatido. Né? E por esse avião dele ser abatido, ele ejetou o paraquedas deles, abriu. E ele ficou em terras inimigas. E por causa de acordos bilaterais, ele foi solto. E agora ele estava dando palestra de como era sobreviver nas linhas inimigas ou com os inimigos lá nesse tempo. E ele estava dando palestras acerca dessas coisas. E um dia ele estava numa cafeteria, chegou um rapaz lá e identificou ele como esse, rapaz, como esse aviador. E começou a perguntar a ele, indagar. E ele achou interessante, esse aviador americano, que essa pessoa sabia muitas coisas concernentes à vida dele. E ele disse, rapaz, eu não estou lembrado de você, você serviu comigo na marinha. Ele disse, eu servi ao senhor na marinha, eu era aquele que ajeitava seus paraquedas. E ele dizia que só estava vivo porque o paraquedas dele abriu. Mas ele não lembrava dessa pessoa. E eu pergunto a você, quem é que tem arrumado os paraquedas da nossa vida? E ele agora começa as palestras dele dizendo isso. Quem é que tem arrumado o seu paraquedas? Sabe, irmãos, tem pessoas que estão sustentando a gente em oração, que tem pegado junto com a gente nas coisas e a gente não pode esquecer delas. Mas se pessoas fizeram conosco, por que a gente também não fazer com outras pessoas? Não é que você não está vendo que Deus não está agindo, irmãos. A Bíblia diz, a partir do momento que Daniel se colocou a orar, a Bíblia diz que o anjo foi designado da parte de Deus. Então pode ter certeza, irmão, toda vez que você ora por alguém, Deus está trabalhando em favor dessa pessoa. Talvez a situação vá dizer, rapaz, mas parece que quanto mais a gente ora, mais as coisas ficam pior. Mas a gente não vive do que a gente vê, a gente vive daquilo que a gente crê. A Bíblia diz aí em Atos capítulo 12, que o rei Herodes estava perseguindo a igreja, a tal ponto, irmãos, não só de prender, mas de matar. E a Bíblia diz que ele matou a Tiago a fio de espada. E nesse mesmo tempo ele também tinha prendido a Pedro, para matar a Pedro. Só que, irmãos, ele colocou Pedro na prisão. Estava lá Pedro preso, como a minha língua também estava presa aqui agora. E a Bíblia mostra, irmãos, que um dia antes do julgamento dele, a igreja estava orando incessantemente em favor de Pedro. E a Bíblia diz que porque a igreja orou em favor de Pedro, Deus enviou um anjo para livrar.
E a Bíblia diz que o anjo livrou Pedro daquela prisão, porque existia oração em favor dele. A Bíblia diz que ele estava dormindo, talvez de cansado ou desanimado, mas existiam amigos que estavam orando por ele. E porque esses amigos estavam orando por Pedro, Pedro foi livre. Agora, no versículo aí, você não vai encontrar em nenhum versículo aí nessa passagem, pessoas orando por Tiago. E olha que Tiago estava na mesma situação, né, que Pedro estava, mas tiveram resultados diferentes. Por quê? Um teve um resultado e outro teve outro. Porque tinha pessoas que estavam orando. A gente não vai ver ninguém orando pela vida de Tiago. Será que se não tivesse alguém orando por Tiago, será que ele não teria escapado também? Então eu pergunto a você, quantos Tiago nós temos perdido na nossa vida porque nós não estamos orando? Sabe, irmãos, pessoas sozinhas, elas são Tiago. Mas se a gente estiver junto com elas, elas serão Pedros na nossa vida. Então para de pensar só em você. Começa a pensar nas outras pessoas. E o meu desafio para você hoje é: não deixe que haja um Tiago em sua vida, na sua família, nos seus amigos, nos seus parentes. Eles devem ser Pedro para você, então cubra eles de oração. E como eu disse, sozinho eles são Tiago, mas por causa de você, eles se tornarão Pedro. Amém? Aleluia. A gente vê também a história de um centurião lá em Mateus capítulo 8. A Bíblia diz que o servo dele jazia na casa dele, e ele mesmo, irmão, foi buscar a Jesus em favor desse servo. Ele era homem, irmãos, como ele mesmo vai dizer lá, que tinha pessoas abaixo dele. Se ele dissesse, olha, vai lá, essa pessoa tinha que ir. Se dissesse, vem cá, essa pessoa tinha que vir. Ele podia ter feito isso, irmãos, dito, não, olha, vai lá e manda chamar Jesus. Mas a Bíblia diz que ele mesmo foi ao encontro de Jesus. Ele mesmo, irmão, foi lá buscar Jesus em favor daquele servo que estava lá morrendo em sua casa. E quando ele chega diante de Jesus, fala toda a situação, Jesus fica admirado. Porque ele diz, nem no meio do meu povo eu vi uma fé como essa. Sabe, irmãos, quando você ora por pessoas, você está demonstrando a fé que tem. Porque você sabe, rapaz, é impossível no natural isso mudar. Mas eu sei de algo, eu vou orar pela vida dela, porque eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. E a Bíblia diz que a oração do justo, ela é poderosa. E Jesus ficou admirado, irmãos. Aleluia. Mas será que a gente não está deixando Jesus admirado porque a gente não está fazendo o que deveria fazer como igreja do Senhor? Um rapaz que entendeu, rapaz, eu vou interceder por esse meu servo. Quantas pessoas Deus colocou, confiou a nós que estão abaixo de nossa vida e a gente tem negligenciado o cuidado? Eu te pergunto, você tem orado pelos seus filhos ou você só tem falado, julgado a vida deles? Esse menino não dá para nada, esse menino não presta para nada, se não mudar, esse menino não vai viver muito. Mas, irmãos, palavras ditas, né, fora do tempo, isso traz prejuízo. Então, em vez de falar, por que você não ora? Pai, muito obrigado. Obrigado porque eu reivindico, né? A autoridade sobre o meu filho é minha, é meu. Obrigado porque esse não vai se perder, mas ele vai ser um grande servo do Senhor. Começa a orar, irmãos. Começa a interceder, se colocar na brecha em favor dele. Sei lá, do teu marido, da tua esposa, de um familiar, de um parente. A Bíblia diz para a gente orar até pelos aqueles que nos perseguem. Tem que ter fé mesmo, irmãos. Pessoas que estão te perseguindo no trabalho, Deus dizendo, ore pela vida delas. E quando você começa a orar, irmãos, a situação vai mudar. Porque, como eu disse, talvez ela pode rejeitar a tua fala, mas ela nunca vai rejeitar a tua oração. Por quê? Talvez ela nem sabe que você vai orar por ela. Mas Deus está ouvindo, irmãos. E a oração do justo, ela é poderosa. Amém? E como eu disse, a oração são como sementes. Então comece a plantar, irmãos, na vida de pessoas. E aquilo que você faz para os outros, isso vai tornar para você. Amém? Eu sei que você tem sonhos, tem desafios, mas procura alguém que está passando por um desafio e começa a orar pela vida dela para ver se a tua vida não vai mudar. Aleluia. Eu lembro da história de José. A Bíblia diz que Deus tinha promessas sobre a vida de José. Era alguém que iria reinar, ia ter ele tinha um chamado de governo sobre a vida dele. Mas a Bíblia diz que os irmãos pegam ele e vendem como escravo. Mas a Bíblia diz que Deus era com José, que veio se tornar um homem próspero. Amém. Mas mesmo lá prosperando, servindo naquele lugar,
há uma calúnia contra ele, há uma difamação, há uma mentira levantada e ele é colocado agora na prisão, injustamente. Mas mesmo lá na prisão, a Bíblia diz que Deus era com José. Por quê, irmãos? José não pensava só nele, José pensava nos outros. Ele disse, eu estou aqui, então eu vou ser uma bênção para os outros. Se eu estou nessa condição, eu não vou olhar para a minha condição, mas eu vou ser uma bênção para aquelas pessoas que estão ao meu redor. E a Bíblia diz que ele prospera na prisão, ele agora é o chefe lá, né? Ele é o carcereiro agora, mor. E quando ele está lá na prisão, 2 pessoas vêm do palácio, presas naquele lugar. Uma era um mordomo e ele interpreta o sonho daquele mordomo. E ele diz, olha, você vai ser restituído à sua posição. Mas lembra de mim quando isso acontecer na sua vida. E a Bíblia diz que aquele mordomo ele é restituído na posição dele junto ao faraó. Mas a Bíblia diz que o mordomo não lembra de de José, esqueceu dele. Será que nós não estamos nessa posição de mordomo, esquecendo das pessoas? Mas certo dia, o mordomo lembra, eita rapaz, tem um faraó que pode interpretar o teu sonho. Amém? E a Bíblia diz que o mordomo lembrou dele. E eu quero dizer, Deus está lembrando de você pessoas hoje. Para você orar, interceder, se colocar nessa brecha, irmãos, pela vida dessas pessoas. Amém? Não só pensar em você. Quantas vezes, irmãos, a gente já fez oração, Deus já sabe. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Amém? A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Pai de vocês conhece. Irmãos, uma coisa é eu conhecer, outra coisa é Deus. E a Bíblia diz que Deus conhece cada uma das nossas necessidades. Mas o que é que Deus está dizendo para a gente nessa tarde? Rapaz, para um pouco de olhar para as suas necessidades e comece agora a enxergar as necessidades dos outros e ore para que essa situação seja mudada, ore para que essa situação seja, revertida na vida dele. E sabe, irmãos, isso vai tornar para você. A Bíblia diz que aquilo que a gente quer que os outros nos façam, a gente faça primeiro. Amém? Você quer que essa situação mude na sua vida? Ore para uma situação na vida de alguém mudar. Torne a vida de alguém melhor, irmãos, e a sua vida vai se tornar melhor. Amém? E como eu disse, talvez essa pessoa nem vai lembrar de você, mas Deus está lembrando. Deus lembra, irmãos, de você. Deus está atento às suas orações. E como eu disse, nós somos parte do reino de Deus nesse lugar. Existe um propósito para a gente, irmão. Deus não chamou a gente só para vir ser consumidor de culto. Deus nos chamou com um propósito de sermos representantes do reino dele aqui nessa terra. Aleluia. E existem pessoas, irmãos, que Deus colocou na sua vida. Aleluia. Que a vida delas depende da tua oração. E como eu disse, se tivesse pessoas que tivessem orado por Tiago, talvez Tiago não teria morrido. Quantos Tiagos estão passando pela nossa vida e a gente não está orando? Aleluia. E como eu disse, sozinho elas são Tiago, mas conosco, irmãos, elas se tornarão Pedro. Aleluia. Então existe um papel, existe uma responsabilidade sobre nós. E era isso que eu queria trazer para nós como igreja nessa tarde. De nós não vivermos de todo jeito, não vivermos de qualquer forma, mas entendermos, irmãos, o nosso chamamento, entendermos o nosso propósito, entendermos que nós somos resposta para a vida de pessoas. Mas às vezes a gente já chega como pergunta nesse lugar. Às vezes a gente já chega como consumidor. Senhor, me abençoa. Senhor, muda essa situação. Senhor, eu não sei mais o que eu faço. E Deus está dizendo, comece a orar, a plantar sementes na vida de outras pessoas. Aleluia. Comece a arrumar o paraquedas de outras pessoas, irmãos. Aleluia. E Deus vai recompensar você. Faça como Jó, ore por seus amigos. E a Bíblia diz que depois que ele se propôs a orar por seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. A Bíblia diz que ele veio ter em dobro. Sabe, irmãos, lá em Malaquias diz que a vinda de Jesus viria como no tempo de Elias. E quando a gente olha para o tempo de Elias, e está lá em Malaquias no capítulo 4, a gente vem e consegue entender quem era Elias. Era um grande profeta, mas o nome Elias fala sobre força e poder de Deus.
E o manto de Elias repousou naquele tempo sobre uma pessoa. E ele desfrutou de uma porção dobrada. Mas esse manto hoje, irmãos, está recaindo sobre nós. A gente é a resposta de Deus para esse mundo, irmãos. E Deus vai se manifestar para as pessoas através de força e de poder. Como? Quando a igreja entender a sua responsabilidade aqui nessa terra. Então eu estou diante de respostas, irmãos. Aleluia. Deixa eu dizer, você está a uma oração de coisas serem mudadas na sua vida. Porque você entendeu, você não tem recebido porque você tem pedido mal, olhando só para você. Mas quando você entende, rapaz, essa oração não pode ficar só em mim, eu devo buscar outras pessoas para que eu possa orar. E sabe, irmãos, eu sou fruto de oração. Tem pessoas aqui que são fruto de oração. E sabe, tem outras pessoas que vão chegar por causa da sua oração. Aleluia. Eu não sei quanto a você, mas eu celebro, irmãos, aquelas pessoas que oram por minha vida. Pessoas têm orado, pessoas têm se colocado na brecha. Ou você acha que a gente é perfeito por estar aqui em cima? Não, irmãos, a gente passa por dificuldades, a gente passa por problemas, a gente passa por desafios. Mas o bom é saber que a gente não está passando só. Tem pessoas que estão se colocando na brecha. Que não estão apenas dizendo, nós estamos juntos, né? Que você é uma bênção, mas estão dizendo, Pai, eu estou orando por você. Sabe, você vai chegar aonde Deus disse que você vai chegar. Você vai ser aquilo que Deus determinou quem você seria. Aleluia, irmãos, que bênção, irmãos, a gente ser isso. Quando a gente olha para Ananias, qual foi o papel de Ananias? Orar por Paulo. E quem foi Paulo, irmãos? Aquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Mas por que ele conseguiu isso? Porque uma pessoa se propôs a orar por ele. A gente não sabe, irmãos, aonde as pessoas vão chegar por causa da nossa oração. Mas eu sei de algo, Deus está despertando a gente nessa tarde para que a gente não negligencie esse papel de orar por outros. Amém? Existe uma grande responsabilidade sobre a minha vida, sobre a sua vida. Aleluia. Existem pessoas que Deus colocou na nossa vida e não veja isso como algo comum, mas você deve honrar cada pessoa, irmãos. Aleluia. Deixa eu dizer algo, sabe que teu inimigo coopera até para o teu crescimento? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Não é só amar a Deus, mas é viver o propósito que Ele estabeleceu para você. E quando você está vivendo o seu propósito, pode ter certeza, meu irmão, até o seu inimigo vai te ajudar na sua caminhada. Então não fique com raiva dele, ore por ele, se preciso for, dê uma oferta. Porque ele vai dizer, o que foi isso? Você está me ajudando a crescer. Eu lembro, você pode ficar de pé, eu lembro do irmão Reagan, ele no final do ano, ele agradecendo algumas pessoas da igreja, pessoas que serviam, pessoas membros daquele lugar. E para finalizar, ele diz, eu queria agradecer a irmã fulana de tal. E as pessoas ficaram assim, mas rapaz, agradecendo a fulana a maior fofoqueira da igreja. Eles, não, eu agradeço a ela, que por causa dela eu cresci, eu tive que orar mais, eu tive que andar em mais paciência, eu tive que andar mais em amor, então ela abençoou minha vida. Então não deixe ninguém de fora, irmãos, da sua oração. E como eu disse, eu sei que Deus está despertando pessoas nesse lugar. Como aquele mordomo que lembrou de José. Deus está lembrando você pessoas. E a gente vai pegar esses minutinhos finais para orar pela vida dessas pessoas. Se colocar na brecha por elas. Eu não sei qual é o teu desafio. Porque você poderia estar dizendo, pai pastor, eu tenho os meus desafios, eu já tenho os meus sonhos, né, os meus problemas. Mas sabe, irmãos, quando você ora pelos outros, Deus vai levantar pessoas para orar por você. Aleluia. Aleluia. Mas pastor, eu não sei como orar. Só diz assim, pai, eu te rendo graças pela vida de fulano. Obrigado, pai, por o Senhor mudando a vida dele, alcançando a vida dele. Aleluia. Você pode fazer isso comigo nessa tarde? Vamos orar pela vida de pessoas. Aleluia. Eu estava aqui, irmãos, orando pela vida de pessoas. E Deus me deu uma palavra sobre elas. Sabe, irmão, quando você estiver orando, Deus vai dar palavras específicas do que você orar sobre a vida de pessoas. E eu estava aqui em um culto, né, de consagração, com as pessoas servindo. E eu comecei a interceder por cada uma delas. E veio uma palavra de Deus para a gente estar orando sobre a vida dessas pessoas. E a palavra era quitação de dívidas. Pessoas enfrentando dívidas, irmãos. E sabe, pessoas orando por portas abertas. Mas Deus me deu João 20:19.
Onde a Bíblia diz que os discípulos estavam lá, né, num lugar fechado, as portas trancadas, mas diz que Jesus entrou naquele lugar e disse: paz seja convosco, ou seja, shalom sobre a vida de vocês, prosperidade sobre a vida de vocês. E Deus disse para mim: não precisa orar por porta aberta, porque mesmo se as portas estiverem fechadas, eu entro e eu trago a minha prosperidade. Mas por que essa palavra profética flui, irmãos? Porque eu me coloquei na brecha em favor deles. Aleluia. Então se coloque na brecha hoje à tarde. Deus vai dar palavras específicas acerca de pessoas. E se essa pessoa está aqui e você quer orar por ela, irmão, sai do seu lugar, você pode ir fazer isso. Orar pela vida de pessoas. Tem pessoas que estão precisando. E você pode ser resposta de Deus para a vida delas. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Você está precisando de oração? Eu quero orar por você nesse momento. E se ela disser: ore, irmãos, por ela, interceda pela vida delas. Aleluia. Vamos fazer isso, vamos praticar. Bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra. Então pergunta: irmãos, você está precisando de oração? Eu quero orar por você. Eu quero ser resposta de Deus para a sua vida. Mas se não está precisando, irmãos, Deus está lembrando a você pessoas para que você ore por elas. Você que está nos assistindo aí na internet, essa palavra também vai para você. Aleluia. Ore pelas pessoas, irmãos, e a sua sorte será mudada. Aleluia. Brabacasotoro brocondere brekendere banaseques. Robolocosotoro bramanara sekedere. Ore, irmãos, ore. Roborocosotoro dorodoros. Alabacandarama sotoro. Vamos ser como o centurião que foi até Jesus em favor do seu servo. Vamos ser como Jó, que intercedeu pelos seus amigos. Vamos ser como Jesus, que não só orou por aqueles que estavam lá, mas orou também por nós, que um dia nós íamos crer nele. Aleluia. Braca satarabadala sotoro brosa. Roboko sotoro bramanara kendere daramanarabas. Oh, ramanakandara manarama sotoro bras. Edere candare banalamas. Obrigado, Pai, por destinos sendo mudados. Obrigado, Pai, por situações, problemas sendo resolvidos. Eu oro, Pai, pela tua igreja. Ore pela sua casa. Ore pela da sua família. Ore pelos Tiagos que Deus tem colocado na sua vida para que se transforme em Pedros. Ramanarabacandarabas. Romololocosotorobremecandarabbas. Romanalacandarabas. Sheketere bramanarabarabas. Se coloque na brecha por alguém. Robolocosotoro bramanarabas. Quembramanacandarás. Obrigado, Senhor. Ramanarabarás. Robroco sombra manarabarabás. Robroco sombra mana. Lambra maçandaraba candarabandalabandalabarabarabás. Lebra manarabas sotorobra manarabarabarabás. Roboloco sotorobra manarabarabás. Robroco sotorobra Ramanarabadalabadalama sotorodoro manamarabarabarabara. Robroco sotorobra manarabarabarabarabás. Ramanalamarabarabarabarabarabara sotorobro manarabarabás. Robroco sandaramanalabás. Shekandaramanalabarabarabarabás.
Você pode render graças ao Senhor agora. Uma vez que nós pedimos, a Bíblia diz para nós vigiarmos com ações de graça. Agradeça ao Senhor porque já tem anjos trabalhando em teu favor. A Bíblia nos mostra que anjos ministradores, quando a gente ora, eles saem em favor. Renda graças a Deus. Aleluia. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor. Sandra Rocha está aqui? Sandra Rocha está, né? Vem cá, Sandra Rocha, por favor. Para quem não conhece Sandra Rocha, ela é a líder da nossa torre de oração. E sabe, Sandra, tem aqui pessoas nessa igreja que são resposta das orações das pessoas que têm sido feitas lá na torre de oração. E como eu disse, talvez a gente não vai receber o crédito, né? Talvez de pessoas que a gente tem orado, elas nem sabem que a gente está orando, mas Deus sabe. E a Bíblia diz que aquilo que a gente faz em secreto, Deus ele vai recompensar publicamente. Está aqui a recompensa, uma igreja forte, uma igreja saudável. Essa é a nossa recompensa. Uma igreja que está avançando, uma igreja que está conquistando o que tem que ser conquistado. E não desista, nós somos gratos pelas suas orações, pelas orações das pessoas. Estou falando de você porque você representa toda uma equipe. E sabe, essa equipe vai aumentar porque para níveis que essa igreja quer chegar, precisa também de níveis de entrega de pessoas. E sabe, aquilo que o pastor falou, irmãos, nós vamos ver nessa igreja pessoas orando 24/7, 24 horas, 7 dias na semana. Vai acontecer, porque para a obra que vai acontecer nesse lugar, precisa de gente na brecha, orando. E nós somos gratos, né, por pessoas que oram pela nossa vida, que têm pegado junto, tem sido essa intercessora. Sabe, irmãos, a parte de intercessão é como uma mulher que está gerando, né, esse parto não é cesárea, é um parto normal, né, que às vezes coloca força mesmo, a dor, mas a Bíblia diz que quando aquilo é gerado, aquela criança vem ao mundo, ela já não se lembra mais da dor, porque ela está de olho agora no galardão, que é aquele varão que ela gerou. Sabe, então tem coisas que são geradas mesmo por esforço, por dor, mas quando a gente olha, né, a gente diz, rapaz, valeu a pena. Sabe, eu olho para o meu avô e graças a Deus, porque Deus deixou ele ver com os olhos dele aquilo que ele estava orando. E sabe, igreja, você vai ver com seus olhos o que você acabou de orar hoje. Se você não esmorecer, se você ficar na brecha, vai acontecer. Amém? Então nós somos gratos, Sandra, por essa equipe, essa torre de oração. E se você quer fazer parte, irmãos, procura ela no final. Amém? Dá o seu nome lá e você vai ser bem-vindo para estar orando junto conosco. Amém? Agora, irmãos, existe uma oração bastante poderosa, que é a oração que nos livra da morte eterna. E essa oração é uma das orações mais importantes que nós devemos fazer na nossa vida, que é dizer um sim a Jesus. E como eu disse, vai ser uma oração curta, mas uma oração poderosa, porque vai trazer um efeito de eternidade sobre as nossas vidas. E se você nunca fez essa oração, entregando sua vida a Jesus, mas quer fazer isso nessa tarde, levante sua mão que eu vou te ajudar em oração, dizer um sim para Jesus. Aleluia. Se você está aqui e nunca entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas você quer fazer isso nesse momento, basta apenas você levantar sua mão e nós vamos te ajudar em oração. Vai ser uma oração curta, mas que vai mudar a tua vida para sempre. Amém? Então, se você está aqui também, andou afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar, aleluia, para os caminhos do Senhor, também essa é a sua oportunidade. Aleluia. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus?
Aleluia. Sabe que Jesus orou por você? João 17:20. Senhor, eu não oro só por esses, mas também por aqueles que hão de crer. Então você faz parte da resposta de Jesus, da oração de Jesus. Aleluia. Você está aqui, quer entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão, a gente só vai orar por você, vai orar pela sua vida. E sabe, irmãos, isso vai ter um peso eterno. Aleluia. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, ou já fez a oração mesmo de confissão, dizendo um sim para Ele, mas andou afastado dos seus caminhos e quer tornar novamente? Esse convite se estende a você. Aleluia. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Se tem alguém, me ajuda aí. Aleluia. Todo mundo salvo? Amém. Que bênção, irmãos. Que bênção. Queria convidar o pastor Sócrates. Você pode sentar. Deus abençoe vocês. Oi. Amém? Mas eu queria chamar aqui à frente, nós vamos apresentar mais alguns novos membros aqui da igreja, amém? Nós tivemos uma lista um pouco grande e aí não cabia para vir todo mundo e a gente dividiu, né? Então, eu queria chamar aqui à frente, eu queria que você os recebesse com uma salva de palmas, amém? Ada Dandara, Alice Pereira, Amanda Romana, Ana Beatriz Rodrigues, André Vasconcelos, Andréa Fabiana, podem vir, viu? Andressa Marinho, Ângela Parente, Antônio Carlos, Carla Talita, Carliana França, Carlos César, Clécia da Silva, Débora da Silva, Débora Tavares, Diogo Amaral, Domingos Sávio, Ellen Camila, Germano Pereira, Gilvan Gomes, Jeane Gomes, João Daniel, Johnny Viana, José Christian, Joseissa Maria, Josivan José, Lilian Alana, família grande, amém, irmão? Magda Maiara, Marcos de Oliveira, Maria Ederivalda, Maria Micaela, Paulo Igor, Pedro Guilherme, Rafael Martins, Rayane Gomes, Raquel Nunes, Rogério Gomes, Rosicléia Barros, Rosineide Lima, é muita gente, Silvano Souza, Silvio da Silveira, Tailene dos Santos, Valdelice Maria, Valdir Lourenço, Vitor Emanuel, Wellington da Silva, Vitor Pedro e José Leandro. Então, uma salva de palmas, amados, para os mais novos membros da nossa igreja, da nossa família. Estenda sua mão para cá, para orarmos por eles, amém? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, por mais essas pessoas que o Senhor acrescentou, Pai, a esse lugar, a essa família, Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque a vida deles, meu Pai, tem sido transformada nesse lugar. E esse lugar é o lugar do crescimento dessas pessoas, Pai. Obrigado porque através deles, as famílias deles serão alcançadas, Pai. Muitos outros virão
por conta dos teus filhos que estão aqui à frente, Pai. Nós te agradecemos e os abençoamos, Pai, nesta tarde, em nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina para sempre. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Podem sentar. Parabéns, Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo agora no livro de segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios. Ele diz assim, no capítulo 9, no versículo 7: cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar ou com tristeza, ou por obrigação, ou por necessidade. Essa palavra necessidade aqui quer dizer por obrigação, por constrangimento. Pois Deus ama quem dá com alegria. Amém, amados? Em relação à vida de generosidade, a forma como você expressa, em relação ao dar, em relação ao contribuir, amados, nós temos 3 tipos de pessoas, 3 estilos de vida. Nós só podemos estar encaixados em 3. Ou nós somos avarentos, que é aquele que diz assim, o meu é meu e o seu pode ser meu também. Esses são os avarentos. Tem os indiferentes, que diz assim, o meu é meu e o seu é seu, está tudo certo, né? E tem os generosos, que diz, o seu é seu e o meu pode ser seu também. Então, são 3 estilos, não tem 4 não, só são 3. Você tem que se encaixar em um desses. E a Bíblia diz que Deus se alegra, Deus ama a forma de dar com alegria. Deus ama a todos, amém, amados? Mas quando você dá com tristeza, é porque você está dando com avareza. Quando você dá por obrigação, por constrangimento, porque todo mundo está fazendo, você é indiferente. Mas quando você é generoso, você dá com alegria. Você dá porque você reconhece que é do Senhor que tem vindo a sua provisão. Amém? Então, pegue seu dízimo, pegue sua oferta. Vamos fazer isso com alegria. Pai, nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, pela sua bondade e seu favor que nos alcançou, Pai. Obrigado porque nós estamos aqui fazendo uma plantação, lançando uma semente no solo mais fértil que existe nessa terra, que é o teu reino, Pai. E nós sabemos que essa semente vai frutificar e multiplicar muitas vezes, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Faz isso com alegria, amém? Os que receberam a justiça reinarão em vida. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Por meio de Jesus que nos salvou, por meio de Jesus que nos salvou, por meio de Jesus que nos chamou para reinar, reinar, reinar em vida, reinar. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Por meio de Jesus que nos chamou, por meio de Jesus que nos salvou, por meio de Jesus que nos chamou para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida. Eu nasci para reinar. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós temos algumas indicações aqui, 2 indicações no Verbo Shop. Oração intercessória, como Deus pode usar suas orações para mover o céu e a terra. Um livro maravilhoso, e esse aqui chamado Faz-me Igreja Orar. Esse livro, os autores desse livro é um rapaz chamado Henrique Kriegner, que ele é do movimento Dunamis, e de uma senhora chamada Ezenete Rodrigues. Se você não sabe quem é essa senhora é a senhora que orava, que intercedia
pelos eventos chamados Diante do Trono. Aí é uns eventos que tinha 1 milhão de pessoas, 1.500.000 pessoas. Dava um pouquinho de gente nesses eventos. Essa mulher, ela fazia, eles iam não sei quantos dias antes para os lugares, né, para interceder por aquele evento, e milhões de pessoas eram alcançadas. Essa mulher entende demais de oração. Então, Faz Minha Igreja Orar, né? É um livro, são os livros recomendados aqui. Amém? Quem está nos visitando aqui pela primeira vez, segunda vez, estou vendo sua mão. Muito bem-vindos aqui, estou vendo vocês aí também. Tem alguém desse lado? Estou vendo você aí atrás. Aqui também. Bem-vindos, viu? Nós estamos com esses 2 irmãos aqui, eles 2 prepararam uma sala para recepcioná-los, certo? Para dizer o quão vocês são bem-vindos aqui nesse lugar. E eu queria que vocês que levantaram a mão pudessem acompanhar esses irmãos aqui até essa sala para que eles façam uma recepção mais pessoal para vocês. E você que convidou essas pessoas, por favor, acompanhe também. Pessoal, você aproveita e lancha também lá, né? Tem um lanchezinho lá. Aí você convida, né, uma pessoa aí. E você que está nos visitando pela primeira vez, pode ir lá, primeira ou segunda vez, amém? Amados, nós já vamos começar o Gotas Proféticas agora na terça-feira, amém, amados? Então, se você é dessa igreja, amados, e se você participou do outro, né? Eu sei que se você participou, com certeza você vai querer estar nesse. Se você não participou, pergunta a alguém sobre o Gotas Proféticas, sobre o que é essa escola, o que é que você vai estar aprendendo nesse lugar, o ambiente que você vai estar sendo exposto, amados. Nesses dias desse Gotas Proféticas, sua vida será transformada. Então, procura o pessoal ali para fazer a tua inscrição, amém? Não fica de fora disso. Não, pastor, mas eu não sou profeta, eu não sou, eu não, nem entendo, eu tenho até medo. Quando diz, lá vem um profeta, como é que eu vou para o meio dos profetas? Porque de profeta eu já estou correndo, eu vou para o meio dos profetas. Amados, não é só profeta que profetiza, não. Né? Você vai aprender isso e muito mais lá. Não é só profeta, não. Deus usou até uma jumenta. Amém? Aí para a gente ganhar da jumenta, a gente tem que andar em amor. Porque se Deus usou a jumenta, agora a jumenta não amou ninguém. Então, se você empatar, se você estiver só profetizando, você está em empate com a jumenta. Agora, se você estiver amando também, aí você já está um nível mais alto do que ela, né? Então, aqui é se eu fosse da escola, Gotas Proféticas, os ensinos iam ser assim, mas não sou, viu? Não se preocupe. Eu não sou olha lá, tá? Bota o cartaz de novo para o povo ver que eu não estou, senão o povo não quer vir. Bota aí, pronto, ó. Aí o pessoal é outro nível aí, meu irmão. Aí a turma são os homens e mulheres usados. Eu também sou usado por Deus, mas não em profecias, amém? Sou usado em outras coisas. Super culto, sábado, nós vamos ter o nosso super culto, amém, amados? Então, esse mês é oração, é profecia, Gotas Proféticas. Então, nós teremos a noite profética com as 2 profetas do Senhor, Vilani e Poliana, amém? Então, se tu é jovem, vem para esse culto, vem estar exposto a esse lugar, a esse ambiente, amém? E agora em julho, amado, nós já vamos ter nossa conferência Movimento também, que é uma conferência de missões que nós fazemos aqui na igreja. Será agora em julho, amém? De 7 a 10 de julho, inscrições gratuitas para todo mundo participar. Conferência Movimento. Não é para missionário, não, amém, amados? Você vai ouvir muito sobre missões. Nosso tema nesse ano, será Sertão Missionário, amém? Missões no sertão, amém? Você quer ir lá para o Japão, quer ir para a China, primeiro que você não fala a língua, né? Segundo, tu não prega nem para os vizinhos. Então, meu irmão, tu não pode ir para canto nenhum, não. Tu tem que começar pertinho. Amém? Estão aqui? Amém. Glória a Deus. Então, se prepara que nós vamos ter essa conferência poderosa aqui no mês de julho. Amém? O Centro de Cura esse mês vão ser nos dias 27, 28 e 29.
Amém? Então, se você tem alguém na sua família que está passando por um problema com enfermidade, se você está passando por algum problema também disso, então faz tua inscrição lá, tu vai passar esses 3 dias ouvindo a palavra, sendo alimentado sobre cura, entendendo o que a Bíblia diz sobre cura, e vai também receber uma oração, a imposição de mãos, porque a Bíblia diz que nós iríamos impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. E essa igreja acredita nessa palavra, acredita nisso que a Bíblia diz, então nós praticamos isso, tá? Então, faz tua inscrição lá, inscrição do teu parente. É até às vezes ele nunca vem para a igreja evangélica, não gosta de igreja, de crente e tudo. É um motivo para trazer ele e ele está exposto à palavra também. Amém, amados? Porque lá não é para a igreja, ele vai vir aqui para o lado, nossa sala é aqui do lado, mas é um ambiente de igreja, é um ambiente onde ele vai estar exposto ao Espírito do Senhor. Amém? Nossos cultos, quinta, 19 horas e às 20h30. Eita, pulei um, né? Domingo, 10 horas da manhã, 4 da tarde e 6 da noite. Deixa eu dar o último aviso. Nós vamos ter o Intensos em Roça, que será agora dia 23, do dia 23 para o dia 24, amém, amados? É um mini acampamento. Nós vamos para um lugar, para uma chácara, os jovens vão para aquele lugar, a gente vai acampar lá, então nós vai ter oração, louvor, vamos brincar lá, como sempre fazemos no acampamento. Muita comunhão, amados, acampamento é o lugar onde as pessoas mais têm tempo para terem comunhão, para você criar laços de amizade, laços afetuosos, amém? Então, se você é jovem, agora são limitadas as vagas, tá, amados? Porque lá é uma chácara, então as pessoas vão dormir lá. Então, nós temos também um limite para a questão de alimentação e tudo. Então, se você quer participar, procura. Vai ser dia 23 para o dia 24, da quinta para a sexta. A gente vai sair daqui depois do culto, vamos dormir lá. Tá certo, dorme muito tarde, mas dorme. Dorme, acorda mais cedo um pouco, né? Tem um dia lá de lazer, de brincadeira, de comunhão. E no final da tarde a gente volta. Amém? Então, procura lá. Vamos ficar de pé. Procura lá no hall para tu fazer tua inscrição, tá? São limitadas as vagas. Amados, só para dar um aviso rapidinho, você não pode estacionar mais do outro lado da rua, tá? Naquela faixa lá, não pode mais estacionar por enquanto, porque tem umas placas lá colocadas de proibido estacionar por conta do trânsito que mudou esses dias. Então não estacione lá que você vai ser multado, né? Você vai parar lá, o pessoal vai pedir para você tirar. Se você não tirar, você vai ser multado, tá bom? Domingo que vem nós temos batismo, tá? Então, se você não se batizou ainda, faça a sua inscrição lá. Procura agora na hora da saída, tu agilizar, porque nós vamos ter o próximo culto, para o pessoal poder entrar. Amém? Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Obrigado, Pai, porque mais uma vez ouvimos a Tua palavra e fomos alimentados, Senhor, por aquilo que tanto nos fortalece e que nos traz vida, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus pela vida dos Teus filhos aqui. Leva-nos para as nossas casas em paz, Pai, em nome de Jesus. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Vai na paz, Deus te abençoe. Boas notícias para tu essa semana, em nome de Jesus. Os pastores estão aqui na frente, tá? Se você quiser algum conselho. Se eu orar, mais uma série está sendo iniciada aqui na nossa igreja. A oração é a chave da vitória. Na oração, você tem resposta de Deus. Então fica ligado para tudo que o Senhor tem preparado para você. Grandes testemunhos nós iremos ouvir. Você está preparado? Então fique com a gente e acompanhe todo esse mês. Eu faço parte dessa visão. Eu faço parte da oração. Eu estou a minha vida. Eu fui transformada, as coisas chegaram e agregaram através da oração. Então eu convido você a fazer parte da torre de oração. 24/7. Milagres têm acontecido. E você quer ter bom relacionamento com Deus, é através da oração. A oração traz intimidade. E quando a gente ora, a gente desfruta do sobrenatural. Não só a nossa vida, não só a nossa casa, mas no todo geral. E nós fomos chamados para orar.
pela minha casa, pela sua casa, pela minha vida e pela tua vida. Vem conosco, é maravilhoso.